Olá, bem-vindo ao canal Raquel Cavalcante Fernandes. Aqui se ensina filosofia, idiomas, mitologia, enfim, uma variedade de temáticas que pelo menos permeiam meu mundo, né? E hoje, mais uma vez, eu vou fazer uma apologia à filosofia, até mesmo porque eu sou apaixonada por ela, até mesmo porque certo professor disse, muito engraçado ele, certo professor disse que deveria ter uma vacina que injetasse nas pessoas filosofia. Deveria mesmo, entendeu? Enfim, tem um provérbio chinês que diz pensar dói. Realmente, porque as pessoas realmente fogem da filosofia como o diabo foge da cruz? Porque dói. Porque pensar é um exercício que leva à reflexão, que leva ao raciocínio, que faz você parar para pensar, para ponderar e tudo mais. E as pessoas, pelo menos nos nossos tempos atuais, e ainda com usos de smartphones, e tablets, e televisão, e Netflix, e séries, não sei o que e tudo mais, elas simplesmente não têm tempo para pensar sobre o que elas estão fazendo e tudo mais, tá? Então, assim, meu propósito aqui não é dar uma aula de filosofia, entendeu? Com esses vídeos. É quase como um menu degustação, assim, para que você realmente conheça um pouco da filosofia, se interesse, e daí se você se interessar e quiser saber mais e tudo mais, entre em contato comigo que a gente agenda uma aula. É basicamente isso. Não posso ser mais franca do que isso. Então, minha paixão por filosofia surgiu muito cedo, entendeu? Em virtude de um filme que eu assisti e tal, e me fez raciocinar muito, assim. Me fez, inclusive, pôr em xeque até porque eu teria que acreditar em Deus, entendeu? Então foi uma pergunta, foi um questionamento filosófico genuíno e próprio e impróprio para minha idade, assim, né? Porque, inclusive, eu estudava em escola de freiras, assim, que tinha que, mas chama que rezar e tudo mais, assim, tal. Enfim, mas deixa eu ajeitar aqui a câmera, porque eu não edito, entendeu? Tá aí uma coisa que eu não tenho paciência para editar. Sai assim, no improviso mesmo, assim. Então, assim, ler filosofia ou história da filosofia e tudo mais já é um bom começo para se pensar filosoficamente. Eu acho que foi Kant que diz assim: não se ensina-se a filosofia, ensina-se a filosofar. Então, assim, eu acho que essa é a proposta de todo professor. Olha o que eu ia dizer, que se propõe, né, um tanto nada redundante quando tem interesse de ensinar, quando tem interesse em ensinar a filosofia, entendeu? Filosofia são para os deuses do Olimpo. Não, são para pessoas normais, que fazem coisas normais. Eu realmente sou adepta da filosofia no cotidiano, para o cotidiano, para atingir o bem maior, que é o telos de tudo, como diz Aristóteles, a felicidade. Então, assim, por isso que se tornou tão comum dizer minha filosofia de vida, né? Eu tenho uma filosofia de vida e tudo mais, assim, tal. Mas, assim, mas não é só uma filosofia de vida, né? É você realmente, com auxílio, inclusive, de um dos ramos da filosofia, que é a lógica, que é introduzida por Aristóteles, pensar de forma correta. Porque pensamos, isso é fato. Mas às vezes pensamos de forma errônea, não é verdade? Às vezes incorremos em erros crassos, não é verdade? Então, a lógica propriamente, ela vem para o quê? É como se fosse uma peneira assim que filtrasse
as impurezas, assim, das coisas, assim, que não são puras, assim, entendeu? Não ajudam no nosso raciocínio. É, pessoas, por exemplo, que são ligadas em superstições e não sei o que e tudo mais assim tal, não param para raciocinar a respeito, porque elas acreditam naquilo, entendeu? Com alguma coisa que não tem o menor fundamento, que se pode colocar muito facilmente em xeque, certo? Muitos literatos, inclusive eu tive em contato recente com um literato e um advogado, falávamos sobre Machado de Assis, né? Tem um conto de Machado de Assis que se chama A Cartomante, que eu acho fantástico como é que chama esse conto. Aliás, Machado é fantástico. Conto, romance, poesia eu não conheço muito, entendeu? Mas assim, como se entrela, como há uma intersemiótica, então um diálogo entre artes, assim, entre a filosofia e a literatura, como elas podem elas se convergem, conversam entre si. Então, nesse conto de A Cartomante, se coloca em xeque uma cartomante, certo? Se ela é ou não é charlatão. Quem já nunca se deparou com charlatões, não é, na vida? Eu já me deparei, infelizmente. Mas soube contornar porque eu observei, e uma das coisas que a filosofia me ajudou é observar o discurso. Então, dizer que a filosofia não tem praticidade é de uma inverdade tão grande, sabe? Porque a filosofia está no nosso dia a dia, para nos ajudar a pensar melhor, raciocinar melhor, tomar decisões melhores e tudo mais, e viver bem, entendeu? Então, é esse o intuito da filosofia. Claro que você quem quer começar a filosofia por textos muito complexos, é claro que causa um certo desestímulo, o que é normal. Mas se a filosofia for introduzida aos poucos, no seu dia a dia, no seu cotidiano, um texto filosófico, ou algum vídeo sobre um filósofo, ou alguma coisa assim do tipo e tal, ela vai permear a sua o seu mundo e vai ser mais fácil de acessá-la, entendeu? Mas ela dizer que ela não tem, que ela, por exemplo, há um questionamento na academia: a filosofia é útil? Há uma utilidade na filosofia? Sim e não. Sim e não. Sim e não. Do ponto de vista, como é que chama? Prático, assim, estudar filosofia, ler filósofos e não sei o que lá, se debruçar sobre textos filosóficos, em que isso vai, em que isso, eu vou enriquecer com isso? Materialmente, não. Espiritualmente, mentalmente, acho que sim, entendeu? Eu opto pela filosofia, sempre optarei pela filosofia, e é um exercício constante, assim, realmente eu me vejo impelida a sempre estar buscando a sede do conhecimento. Todos os homens, como diria Aristóteles desejam conhecer, desejam saber, desejam ter conhecimento. Então, é próprio o quê? Da filosofia, do amor à sabedoria. Nem que seja por qualquer coisa, mas você tem algum amor por alguma sabedoria. Pelo menos para você, pelo menos, trabalhar nessa vida, algum conhecimento e técnica você tem que ter, entendeu? Então, assim, o meu amor pela filosofia é incondicional e tô aqui para torná-la mais fácil, para indicar o caminho das pedras e tudo mais, para torná-la mais didática, para quem quiser realmente adentrar na filosofia, certo? Então, eu acho que é isso. Será um prazer dar aula a quem se interessar e acho que é isso, basicamente. Então, assim, fiquem bem, viu?
Meus vídeos geralmente são de 10 minutos e tudo mais, para não se tornar uma coisa, já é uma coisa calculada, para não se tornar uma coisa muito chata, entendeu? Então, tá bom. Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem e introduzam paulatinamente a filosofia na sua vida. Vai haver uma grande diferença. Possa ser que seja em doses homeopáticas, tá bom?